Jeremias, capítulo 36. Sucedeu, no 4º ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que veio esta palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: Toma para ti um rolo de livro, e escreve nele todas as palavras que falei a ti sobre Israel e sobre Judá, e sobre todas as nações, desde o dia que comecei a falar a ti, desde os dias de Josias até hoje. Talvez a casa de Judá ouça todo o mal que eu penso lhes fazer, para que cada um se converta de seu mau caminho, então eu perdoarei a maldade e o pecado deles. Então Jeremias chamou a Baruque, filho de Nerias, e Baruque escreveu da boca de Jeremias, em um rolo de livro, todas as palavras que o Senhor havia lhe falado. E Jeremias mandou a Baruque, dizendo: Eu estou preso, não posso entrar na casa de Senhor, portanto entra tu, e lê do rolo que escreveste de minha boca as palavras do Senhor aos ouvidos do povo, na casa do Senhor, no dia do jejum, e também as lerás aos ouvidos de todo Judá, os que vêm de suas cidades. Talvez a oração deles chegue à presença do Senhor, e cada um se converta de seu mau caminho, porque grande é a ira e o furor que o Senhor tem pronunciado contra este povo. E Baruque filho de Nerias fez conforme a tudo quanto o profeta Jeremias havia lhe mandado, lendo naquele livro as palavras do Senhor na casa do Senhor. E aconteceu no 5º ano de Joaquim filho de Josias, rei de Judá, no 9º mês, que proclamaram jejum diante do Senhor, a todo o povo em Jerusalém, como também a todo o povo que vinha das cidades de Judá a Jerusalém. Então Baruque leu naquele livro as palavras de Jeremias na casa do Senhor, na câmara de Gemarias, filho de Safã, o escriba, no pátio de cima, à entrada da porta nova da casa do Senhor, aos ouvidos de todo o povo. E Miqueias, filho de Gemarias, filho de Safã, quando ouviu todas as palavras do Senhor daquele livro, desceu à casa do rei, à câmara do escriba, e eis que estavam ali sentados todos os príncipes: Elisama, o escriba, Delaías filho de Semeias, Elnatã filho de Aquibor, Gemarias filho de Safã, Edequias filho de Ananias, como também a todos os príncipes. E Miqueias lhes anunciou todas as palavras que tinha ouvido enquanto Baruque lia no livro aos ouvidos do povo. Então todos os príncipes enviaram a Jeudi filho de Netanias, filho de Selemias, filho de Cusi, para que dissesse a Baruque: Toma um rolo em que leste aos ouvidos do povo, e vem. Então Baruque filho de Nerias tomou o rolo em sua mão, e veio a eles. E lhe disseram: Senta-te agora, e o lê aos nossos ouvidos. E Baruque leu aos seus ouvidos. E sucedeu que, quando ouviram todas aquelas palavras, cada um se voltou espantado uns aos outros, e disseram a Baruque: Sem dúvida alguma anunciaremos ao rei todas estas palavras. E perguntaram a Baruque, dizendo: Conta-nos agora, como escreveste todas estas palavras? Da boca de Jeremias? E Baruque lhes disse: Ele me ditava de sua boca todas estas palavras, e eu escrevia no livro com tinta. Então disseram os príncipes a Baruque: Vai, e esconde-te, tu e Jeremias, e ninguém saiba onde estás. E foram ao encontro do rei no pátio, porém o rolo depositaram na câmara de Elisama, o escriba, e contaram aos ouvidos do rei todas aquelas palavras. Então o rei enviou a Jeudi para que tomasse o rolo, e o tomou da câmara de Elisama, o escriba, e Jeudi o leu aos ouvidos do rei, e aos ouvidos de todos os príncipes que estavam junto ao rei. E o rei estava na casa de inverno, no 9º mês, e havia diante dele um braseiro aceso, e sucedeu que, havendo Jeudi lido 3 ou 4 colunas, rasgou-o com uma lâmina de escrever, e o lançou no fogo que tinha no braseiro, até que todo o rolo se consumiu no fogo que estava no braseiro. E não temeram, nem rasgaram suas vestes, o rei e todos seus servos que ouviram todas estas palavras. E ainda que Elnatã, Delaías e Gemarias tenham rogado ao rei que não queimasse aquele rolo, mesmo assim ele se recusou a os ouvir. Em vez disso, o rei mandou a Jerameel filho do rei, a Seraías filho de Asriel, e a Selemias filho de Abideel, que prendessem ao escriba Baruque e ao profeta Jeremias, mas o Senhor havia os escondido. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, depois do rei ter queimado o rolo, e as palavras que Baruque tinha escrito da boca de Jeremias, dizendo: Toma de novo outro rolo, e escreve nele todas as primeiras palavras que estavam no primeiro rolo, o qual queimou Joaquim, rei de Judá. E dirás a Joaquim rei de Judá: Assim diz o Senhor, tu queimaste este rolo, dizendo: Por que escreveste nele, dizendo: Certamente virá o rei da Babilônia, e destruirá esta terra,
e fará com que não fiquem nela homens nem animais? Portanto, assim diz o Senhor quanto a Joaquim, rei de Judá: ele não terá quem se sente sobre o trono de Davi, e seu cadáver será lançado ao calor do dia e à geada da noite. E punirei a ele, assim como sua semente e os seus servos, por sua perversidade, e trarei sobre eles, sobre os moradores de Jerusalém, e sobre os homens de Judá, todo o mal que tenho lhes dito, mas não quiseram ouvir. Então Jeremias tomou outro rolo, e o deu a Baruque filho de Nerias, o escriba, o qual escreveu nele da boca de Jeremias todas as palavras do livro que Joaquim, rei de Judá, tinha queimado a fogo, e ainda foram acrescentadas a elas muitas outras palavras semelhantes.